do Senhor Jesus. Por muito tempo nós falamos assim que a gente tinha o costume de falar assim, das crianças é o futuro, né? Eles são o futuro desta nação. E depende muito se essas crianças vão ser o futuro dessa nação. Muito. Porque nós temos que entender que o futuro da nação são os pais. O futuro da nação são os pais, onde eles estão criando o ambiente onde seus filhos estão sendo criados. É muito fácil falar assim, o futuro dessa nação está aqui. E nós não pagarmos o preço por aquilo que Deus tem para nós. A responsabilidade é nossa para educar, para conduzir o ambiente onde eles estão sendo educados, para trazer a verdade sobre a vida deles. Como o nosso irmão falou que abriu o culto hoje, tremenda palavra. E essa verdade realmente ela nos liberta. Mas é uma vírgula, sempre um porém, né? Muitas vezes nós queremos somente recitar versículos, e muitas vezes nós citamos versículos de pessoas daquela época e queremos fazer aquele versículo para nós, sendo que havia uma condição naquele lugar, um tempo e um preço que a pessoa pagou para que aquilo fosse uma palavra na boca dela. Amém, irmãos? E nessa noite nós possamos entender o que o Senhor tem para nós, para esta nação, para a nação do Brasil, através dos nossos filhos, em nome do Senhor Jesus. É palpável a presença do Senhor nessa noite. Eu estou muito feliz porque o que mais nós queremos aqui, na verdade, é adorar o Senhor. A palavra é para o homem, mas a adoração é para Deus. E, em primeiro lugar, nós queremos adorar o nosso Deus. Nós viemos aqui como corpo, como igreja, representando a igreja, para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Amém? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Quem veio para receber uma palavra do Senhor, diga amém. Amém. Aleluia. O Senhor quer falar conosco nessa noite e Ele quer nos levar a uma sala de cirurgia. Fala para o seu irmão assim, ó, você está preparado para entrar na sala de cirurgia? Eu tive. Agora o negócio está feio aqui. Essa cadeira está... Aleluia, Jesus. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre um no Pai. Ser um no Pai. Ou seja, João, abra sua Bíblia em João, capítulo 10, 30. E se você puder falar, o irmão que está do seu lado aí, fala assim, acorda aí, irmão, seja um no Pai. Um no Pai. Diga para ele assim, seja um no Pai. Amém? João 10, é curtinho, irmãos, é um dos menores versículos da Bíblia. Um dos menores, né? E tá escrito assim nessa versão NVI. Eu e o Pai, diga eu e o Pai, somos um. Eu sei que vocês estão com sono, mas nós vamos tentar fazer um pouco mais forte, profetizando, amém? A poder da nossa boca. Diga bem forte, eu e o Pai, somos um. Aleluia. Olha que interessante. Fui buscar no dicionário sobre a unidade e diz o seguinte: nome feminino, primeiro, ato ou efeito de unir-se. 2, junção, ligação, associação. 3, agrupamento, aglomeração. Isso que nós estamos fazendo aqui é ser um. Confederação, acordo, diga acordo. Diga pacto. Essa palavra é forte, né? É porque pacto fala de sangue. Nós temos que entender o que é ser um. Também tem a ver com sangue, amém? Olha só, aliança. 6, conformidade de esforços. Isso é tremendo. Vamos dizer? Conformidade de esforços. Você veio aqui hoje, pagou um preço, não pagou? Para estar aqui. Amém? Ou, diga, ou de pensamentos. Tudo isso é unidade, olha só. Diga, harmonia. E o 7,
casamento. Aleluia, amém? Isso é o que o dicionário diz em português. E tem uma outra anotação que diz assim: união hipostática. Deixa eu dar um nome diferente. União hipostática. O que quer dizer isso? Religião, na religião, né? União da natureza divina, está falando de Deus, e da natureza humana, na única pessoa do Verbo. Quem que é o Verbo? Deus. Certo? Eu vou ler de novo. Na única pessoa do Verbo, natureza divina e da natureza humana, na única pessoa do Verbo, pessoa da Santíssima Trindade. Está falando dos três sendo um, e nós também com Ele. Amém? Só para a gente entender um pouquinho o que fala sobre ser um, sobre unidade. Amém? Nós temos que entender isso no português para a gente saber do que nós estamos tratando nessa noite. Ok? Olha só. Eu preciso trocar minha imagem em meu espírito. Que isso, pastor? Está falando em línguas? Não, vou estar explicando. Olha só. Deus só vê um. Amém? Deus, quando olha, Ele vê um. A unidade na Bíblia é singular. Ser um no Filho, ou seja, nós temos que ser como igreja um em Jesus. Quando Jesus olha para a igreja, quando Deus olha para a igreja, Ele tem que ver um só. Todos nós como se fossem um. Amém? Quem está acordado, diga amém. Amém. E a visão do Senhor não é de filhos, mas é de um filho. E que nós temos que entrar nessa filiação. Então nós vamos entender, quando decorrer, o porquê disso. Ok? Diga para o irmão que está do seu lado e fala assim: ó, você é parte do corpo. Você tem uma função nesse filho, nesse corpo. Pergunta para ele se você é braço ou é perna? Ou nariz? Ou pé? Amém? Isso é ser um. Agora, o problema que nós temos dentro da igreja, na família, é que a ignorância que nós temos muitas vezes por não entender a palavra, por não entender o que o meu irmão pensa, o que ele é, quem ele é em Jesus, no reino. Produzimos líderes, pessoas, pais. Levantamos pessoas estrelas, levantamos pessoas, muitas vezes com misticismo, dentro da igreja. Pessoas sem entendimento, que formam pessoas sem entendimento. Esse é o problema da ignorância. Mas o trabalho de Jesus sempre foi e era tornar todos em um só. Amém? Um só homem. Deus vê a todos como um só. E dessa forma, Jesus quis fazer. Da mesma forma como todos estavam em Adão. Presta atenção nesse comecinho aqui, irmãos. Tira o seu sono aí. Da mesma forma como todos estavam em Adão. Lembra? Quando Adão foi feito, toda a semente estava dentro do seu ventre, de Adão e Eva. Amém? Agora todos também devem estar em Cristo. Sejamos um no Espírito. A nossa casa, ela representa uma só pessoa, ou seja, quando Deus olha para a sua casa, no exemplo do Júlio e da Sabrina, eles não olham, o Júlio, a Sabrina, o Johan, a Rebeca, não. Quando Deus olha para a casa de vocês, Ele vê um só. É tremendo isso, irmãos. A boa gestão de um pai, mesmo o pai sendo bom, não se baseia em tudo que ele faz para agradar a todos. Ou seja, um pai de família, mesmo que ele queira agradar a todos, trazer um alimento, tudo isso ainda não é tudo. Porque só vai se complementar quando um pai e uma mãe entender que todos têm que ser um só. Mesmo que você queira bem de todos, se todos eles não estiverem num só propósito, numa só visão, você vai ter perdas. Diga assim: um só propósito, uma só visão. Agora vamos olhar o seguinte, aqui no hebraico, no original, diz assim, que a palavra ishad, essa palavra de unidade, ser um só. Então a tradução diz o seguinte: estar junto, juntamente ao inossono. Diga inossono. Não é você que está com sono não, tá? Um só sono não. É um só som, é harmonia, eles são instrumentos, são notas que trabalham, e quando você escuta, são várias notas, mas você escuta um só. Unissono. Unissono, né? Tem dois, gomem, né? Tem um acento no i.
acadêmica. Harmonia, sinfonia. Tudo isso coopera para ser um só. Estamos juntando um só, ok? Para que todos sejam um. A unidade em espírito é se comparada a um soldado. Como assim, unidade em espírito é comparada a um soldado? Como é que funciona isso, pastor? Olha só, quando uma pessoa ela é listada para um exército, o que acontece? Ela tem uma vida, certo? A partir daquele dia que ela é chamada, o que acontece? Ela recebe um nome, recebe uma farda, e todos ficam na mesma fileira, certinho, com a mesma roupa, e tem que falar a mesma língua, e tem o mesmo pensamento. Amém? Isso é a unidade de espírito, amém, irmãos? Veste a mesma roupa e batalham a mesma guerra ao mesmo tempo e contra o mesmo inimigo. Olha que interessante isso. Começa a pegar isso na sua vida, na sua família, aqui dentro da igreja. Mas muitas vezes a igreja e a família não entendem isso. Muitas vezes nós estamos aqui dentro, na nossa família, nós não entendemos isso. O que é ser um no Espírito? Nós não entendemos que nós estamos numa batalha, numa guerra, sendo travada dia após dia. Não é só aqui hoje, no sábado, no domingo. Mas é de segunda a segunda, nós estamos tendo essa batalha sendo travada aonde nós estamos. Quando duas pessoas deixam de ser para ser um, ou seja, quando o marido, a esposa, os filhos que sejam, deixam de ser aquelas pessoas para ser só um, ou seja, todos pensarem da mesma forma, com o mesmo intuito, batalhar as mesmas batalhas e guerras sendo travadas ao mesmo tempo e contra o mesmo inimigo, dentro de casa e dentro da igreja, o que acontece? Todos se formam um. Em uma casa todos deixam de ser o que eram e passam a ser e a viver e a se identificar como um só. Fala para o irmão que está do seu lado, fala assim: nós precisamos deixar de ser. Tem uma palavra lá no Velho Testamento que fala sobre, como é que é o nome dele mesmo agora? Já não era mais. Alguém lembra? Que Deus o levou? Quem que é? Enoque. Lembra disso? E a palavra do Senhor diz assim, que Enoque já não era mais. Ou seja, Deus o tomou para si. Nós temos que entender que dentro da nossa casa, vamos falar de casa porque a casa é tudo. Nós temos que trazer mensagem sobre isso, sobre o lar, sobre a família. E nós temos que dar continuidade a isso. Amém, irmãos? Então, nós temos que deixar de ser dentro de casa para se tornar um só. Amém? Tá fraco, hein? Amém. Aleluia! Amém. Olha só, o Espírito vai construir a igreja em um só. A Trindade trabalha para ser um, em função diferente, junta e se forma a Trindade. Ou seja, Pai, Filho, Espírito Santo. São três funções, mas um só Deus. Ou seja, todos se tornam um, para que um só seja um nome. Ou seja, seja conotado como Deus. Amém? Ou seja, quando nós entendemos a Trindade, nós entendemos o seguinte: se o meu Espírito sair daqui, o que acontece? Cai de costa no chão. Por quê? Se a minha alma sair daqui, acabou, fica paradinha aqui, o Espírito e o corpo só. Sem poder fazer nada. Se tirar o corpo, cadê? Vai flutuar a alma, o Espírito? Não existe. Isso prova a Trindade. Nós somos um ser tricotônico, ou seja, nós saímos do 3, o DNA é 3, ou seja, é uma forma de vivência. Por quê? A unidade torna um só, ou seja, a vida na unidade. Amém, irmãos? Agora é interessante. Aí eu estava no trabalho essa semana, na firma, o senhor falou sobre a imagem. Eu achei interessante esse conceito aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Se tiver com sono, dá um beliscão aí de leve, dá uma puxadinha aqui atrás, que dói. Mas acorda o seu irmão. Isso aqui, se você entender hoje, você vai vencer muitas barreiras, mas muitas. É uma codificação que você tem no cérebro, quando você vê e escuta, olha só. Imagem é conceito, mas quando eu escuto, tá? É o que eu vejo. Olha só. Exemplo. Se eu falar para vocês aqui agora, cadeira. Fecha todo mundo o olho aí, fecha o olho. Eu vou te falar agora assim, cadeira. Fecha o olho. Agora eu te falo uma coisa, você pensou numa cadeira. Eu falei, você escutou e você pensou numa cadeira, certo? Pode abrir o olho. Mas o que acontece? Pastor Comini, que cadeira que você viu? Que cadeira que você viu?
Madeira, quantos pés tinha? 4 pés. Helenita, que cadeira você viu? Essa está sentado? Roberto? 4 pernas? Que cor que era? Madeira também. Hoje madeira, ó. E o Júlio? Caramba, vocês conseguiram imaginar. Você, Adalto? Viu uma mão? Cadeira de uma mão, né? Eu sei qual que é. Mas por que eu estou falando isso aí? Olha só, irmãos. Olha só. Acompanhe comigo aqui, ó. Em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo possa entrar na sua mente agora. Olha que interessante, ó. Diga comigo. Ouvimos palavras, mas pensamos imagens. Isso, pastor, não estou entendendo nada. Meu cérebro está começando a rodar. Calma. É muito interessante se você começar a entender isso hoje. Muita coisa vai mudar na sua vida. Nós estamos falando de unidade. Acontece que nós temos conflitos. Nós repeliamos todos os dias. Às vezes a gente acorda no espelho. Quem é você? Até mesmo você no espelho, você começa a brigar. Porque você está mal. Acha o seu olho meio torto. Meu Deus, meu olho é torto. Acha a olheira. Acha tudo. Que a imagem do espelho muitas vezes está aqui dentro. Diga assim: imagem diferente, interpretação diferente. De novo, mais forte. Imagem diferente, interpretação diferente. Agora, começando a entrar. Então olha que interessante. Entendemos e interpretamos pela imagem. Agora acontece que na igreja e no casamento, na família, vemos assim de formas diferentes. Nós escutamos e vemos algo já temos aquela conotação contra a pessoa, contra os filhos, contra o marido, seja quem for. Esse é o problema no casamento, pois as imagens, ou com os filhos, ou no trabalho, com o satchô, com o karijô, porque as imagens ou a interpretação que você vê é diferente. Até coloquei aqui, ó. Vixe. Um exemplo. Candy. Você fala manga, o cara fala manga. A mangona de chupar e escorrer pela boca, ou tá falando manga que rasgou uma blusa? Agora, como um camarada escreve candy, todos pensam igual. E vê a imagem igual. E o pensamento, a interpretação vai ser igual. Por isso que a palavra de Deus é escrita no hebraico. Porque o hebraico é letras de imagem. Quando você vê o original, quem estudou hebraico sabe, aquilo lá é o kanji. Por isso que às vezes, né, pastor? Talvez veja mesmo, né? Seria um dos povos de Israel, mas isso aqui é outra coisa, que agora já era. Lembra da letra hebraica e do kanji? É uma imagem. Kanji do fogo, você vê o negócio virando fogo, você lembra até do barbecue. Mas sabe o que é fogo? Todo mundo que vê aquilo lá vai estar com a mesma conotação, é como um exército. É a mesma direção, o mesmo tempo, o mesmo pensar, o mesmo agir. Eu sei que Deus está falando. Diga assim comigo: a letra é imagem. Agora diga para o seu irmão: que letra do alfabeto que você é? Sou L de Li. Você é J e o K. JK. Amém? Olha que interessante, irmãos. A cultura é uma imagem, certo? Porque você está colocando, formatando uma imagem na cultura. Ela te ensina a ter imagens formadas. Tanto no Brasil, como no Japão, nos Estados Unidos, no Peru, qualquer lugar, você vai ter uma imagem formada da cultura. Você nasceu ali, foi criado daquela forma. Então quer dizer o seguinte, que ter imagens equivocadas ou imagens erradas é idolatria. Por que, pastor, que é idolatria? Porque se você vai ter uma imagem errada, você vai deixar de fazer aquilo que Deus quer ou interpretar da maneira que Ele quer. Então eu idolatro, ou seja, eu erro, eu peco, eu saio do foco, eu começo a viver, a ter o foco de idolatria. Ou seja, eu atraio coisas erradas para a minha vida por falta de entendimento. Porque a imagem que a palavra que eu escuto e a imagem que eu formo na minha mente não condiz com aquilo que Deus quer para a sua vida. Olha que interessante. Diga comigo assim: aquilo que você vê
é aquilo que você interpreta. Pastor Rony, abração para você, ver essa fita aí. Quando o pastor chegou aqui, pastor Rony, profeta, chegou com o seu jeito, muita gente julgou ele aqui dentro da igreja. Estou mentindo? Nós acompanhamos ele nas cidades aí. Ele mesmo falou, pastor, vai se acostumando, porque quando chegar na igreja as pessoas vão me julgar. Foi o que aconteceu. Aí o camarada começa a pregar, a ser usado por Deus. O que acontece? É de Deus, hein? Sorte sua, meu camarada, que Deus não olha para o seu cabelinho nem para a sua boca. Muito menos pelo seu tamanho. Deus sabe o que sai de dentro. Deus sabe o que você pensa. Não pensa que você está enganando a Deus, não. Deus conhece, porque antes você ser gerado, você não teve poder de escolha, de saber onde eu vou nascer. Senhor, eu quero nascer na família do pastor Comida. Senhor, eu quero nascer na família do Júlio. Não, nem o dia nem a época. Você foi feito exatamente para ser criado. Está aqui hoje, nessa época, nesse ano, nessa geração. Por quê? Porque você é parte de um corpo. Deus te deu algo. Deus quer que você prevaleça em algo. Que você restaure-se em algo. Que você edifique algo. Mas com a imagem certa, amém? Vamos ler de novo. Aquilo que você é, diga comigo. Aquilo que você é. Não é aquilo que você é. Não. Aquilo que você vê. Porque aquilo que você é, muitas vezes não é. Ah, irmãos, é bonitinho colocar uma Bíblia embaixo do braço. A gente está por fora de que é igreja. A gente que acha que é fácil colocar um Rexona embaixo do braço e vir aqui e louvar a Deus. Nosso altar nunca foi aqui. O nosso altar começa quando nós olhamos para dentro. Começamos a entender quem nós somos. E começamos a ver o que as pessoas pensam de nós. Que tipo de maquiagem que será que eu estou usando? Como é que é o nome das maquiagens, sabia? As famosas. Mac eu conheço. Nós sempre temos um modelo para poder amar. Diga assim, qual modelo que você gosta de amar? O que é isso, pastor? É porque a gente olha a pessoa e fala assim, olha, o Roberto, eu vou com o Roberto, é meu tchá. Está bem, gosta de café também gosta. A gente julga as pessoas. A gente tem um pré-requisito para amar. Ai, o cabelo amarelo eu não gosto de verde, eu não gosto que a pessoa é isso, ou é aquilo. Você já rotula a pessoa em questão de amar e de fazer, eu não estou bem com essa pessoa. Ai, se a unha falasse isso para a mão, meu Deus, ia ter um problema sério. Nós sempre temos um modelo para poder amar. Ou seja, uma previsão. Diga, previsão. De ver. De escutar. Um pré-requisito. Ou seja, você coloca algo já na sua mentalidade, na sua imagem, na sua cultura, na sua crença, nos seus traumas de infância. Você vai trazendo aquilo e você tem aquilo na mente. Então você pré-julga as pessoas por aquilo que você aprendeu. Julgamos para poder amar. Fala para o irmão que está do seu lado, você é fácil de amar? Será? Será? Você faz tudo que eu quero. Vai nessa. Olha que interessante. Você ouve conforme sua imagem que está na sua cabeça. O que você forjou ali é o que você vai escutar e vai interpretar como aquilo. Como que Deus pode fazer algo entre nós? Agora eu estou falando do exército, da igreja, da família. Vamos pensar com a família, que a família é o exército, a família é a igreja, a família é o futuro, a família é a nação, amém? Então olha só, como, meu Deus, isso é forte, como que Deus pode fazer algo entre nós se todos nós vemos imagem diferente, meu irmão? Como? Como que eu vou poder te aturar? Como que vocês vão poder me aturar? Se você vê de uma forma, eu vejo de outra. Aquele dia vamos colocar o piso está assim até hoje. Glória a Deus. Não era tempo ainda, né, pastor?
Rapaz, ficou umas 5 páginas de line lá. Teve uns que mudou de ideia 3 vezes. Ele é preto até hoje. Lá do pretinho, do piso, né? Branco não. Irmãos, é muito sério isso. A gente está rindo para não chorar depois. Como Deus pode fazer algo entre nós, dentro da família? Olha os seus filhos, irmãos. O filho pensa diferente da gente muitas vezes. O marido e a mulher, então nem se fala. Já viu o choque? Mas por quê? Deus vai fazer uma cirurgia de umbigo hoje aqui. Vai ficar todo mundo sem umbigo aqui hoje. Por isso que eu falei, sala de cirurgia. Vamos dar um exemplo aqui, Marta e Maria. Lembra da passagem? Irmão de Lázaro. Chega, Marta faz o quê? Ela chega e ela fica aos pés. Ela fala para Maria: Maria, Senhor, você vai deixar a Maria aqui nos seus pés, escutando a sua palavra, bem mansinha, aproveitando enquanto eu estou aqui servindo todas as pessoas? Não é justo. Mas olha só, para Maria, estar aos pés de Jesus era sua prioridade, porque ela via Jesus, escutava e via Jesus de uma forma diferente de Marta. Mas para Marta era apenas uma visita, porque Marta e Maria, em termos de concepção de ver a imagem de Jesus, era diferente, como muitos de nós estamos aqui. Estão entendendo, irmãos? Mas o nosso Pai, porque o Pai e o Filho era um, diga um, e a imagem do Filho era a do Pai. Amém? Vou ler de novo. Porque o Pai e o Filho era um. Mas por que era um? Porque a imagem do Filho era a imagem do Pai. Nós temos que ser Jesus, para que a imagem do Pai esteja em nós. Bata nas costas do seu irmão, bem com carinho assim, fala: acorda, meu irmão. Fala para ele assim: nós temos que ser a imagem de Jesus, para que o Pai esteja em nós, para sermos um. Olha só, presta atenção. Quando você tem a imagem do Filho, as pessoas vão interpretar o Pai. Isso é tremendo, irmãos. Se olhava para Jesus, via Jesus, porque Jesus estava aqui, e as pessoas tinham uma interpretação do Pai. Ele que dizia isso. Olha que interessante. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, versículo 9. João 14, a partir do versículo 9. Diz assim, eu vou estar lendo para te correr, tá? É tremendo isso. João 14, 9 diz assim: disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo, eita glória, convosco, e não me tendes conhecido, Felipe. Olha só, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Essa versão que eu notei aqui diz assim: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem vê a mim, vê o Pai. É tremendo isso, irmãos. Olha onde o Senhor está nos trazendo nessa noite. Aí nós vamos lá. No começo nós lemos João 10:30. Precisa abrir. Eu e o Pai somos um. Agora, abre João 17:21, um pouquinho mais para frente, só para a gente ter textos bíblicos, para a gente poder ter uma base aqui em cima disso que nós estamos falando, aquilo que Jesus estava se referindo, entende? Não é uma coisa que nós inventamos. João 17:21 ao 23 diz assim: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Oh Deus, aleluia, Jesus. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me deste. Jesus falando de nós, que deu a glória para nós.
para que eles sejam um. A glória é parecer com o Pai. Olha só. Para que eles sejam um, assim como nós somos um. E eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plenitude. Ou diga assim, a plena plenitude. Diga, unidade. Olha só. Para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amaste. Tremendos isso, irmãos. Agora, qual é a imagem que Deus quer nos... Qual é a imagem que Deus quer que nós temos um do outro? Responda para o seu irmão. Qual é a imagem que Deus quer que nós temos um do outro? A imagem de... Pode ser Jesus, pode ser Deus, pode ser o Espírito Santo. Todos são um. Todos manifestam um. Vamos ler de novo? Pergunta de novo para ele. Acorda! Qual é a imagem que Deus quer que nós temos um do outro? Bate no ombro dele e diz assim: de soldados, de discípulos, de construtores, de edificadores e de reino. O corpo trabalha para o corpo. Ou seja, a mão trabalha uma parte do corpo quando ela precisa, amém? Agora, imagine se a mão não tivesse esse entendimento de trabalhar para o seu próprio corpo, irmãos, dentro de casa. Imagine se uma mãe, se um pai não trabalhar pela sua família. O que acontece com essa família? Ela começa a ter problemas. Agora nós vamos entrar na pregação, irmãos. Porque, olha só. Tá bom, somos um, o Senhor é um. Eu sei que você vai falar, eu sei disso, pastor. Já li 30 mil vezes, nasci lendo isso aqui, minha mãe leu para mim. Alguns são antigos, tudo bem. Mas olha só. Olha só o que o Senhor tem falado para nós. Preste atenção, fita seus olhos aqui na frente agora. Preste atenção nessa palavra. Preste atenção nessa palavra. Temos que conhecer o perfil dos pecados com quem estamos juntos. Temos que conhecer o perfil dos pecados ou iniquidades que sejam com quem estamos juntos. A começar em casa. Por quê? Não adianta só conhecer a pessoa em si, mas as suas fraquezas e iniquidades. E nós temos que ter sensibilidades aos seus defeitos. Olha o que o Senhor está falando na fábrica. Defeitos, as suas falhas e os lugares aonde nós entramos para cobrir essas pessoas. Irmãos, isso aqui é aquilo que eu queria chegar. É muito bonito falar sobre unidade. É muito bonito falar que Jesus salva, que Deus é um, Ele é espelho, e nossa, que glória, e tal, e tal. Acontece o seguinte, sabe por que muitas vezes nós não temos cura dentro de casa e não temos cura, principalmente na igreja, que é um reflexo de casa? É porque nós estamos juntos no churrasquinho, igual vai ter amanhã, na festa, seja o que for, presente, tal, beijinho, e viagem, não sei o que, estamos juntos. Mas a nossa mentalidade, a nossa imagem, nosso preconceito, pré-requisitos que nós temos da pessoa é supérfluo, é só ali de um alô, de um e-mail. Mas o que acontece? A vida da pessoa não é baseada num aniversário, numa festa, ou num culto de domingo ou de sábado. A vida da pessoa é baseada em 24 horas por dia. Ou seja, essas falhas, os defeitos, os lugares onde a pessoa tem problema, as iniquidades, as suas fraquezas, o nosso irmão falou, foi de Deus, viu, Dani, sua palavra. Tem tudo a ver, o mesmo Espírito, meu irmão. É o mesmo Espírito. Falou sobre amor. Porque o amor faz nos entender e faz nos ter identidade e saber o que está acontecendo. Agora que interessante. No templo de Salomão, quando foi feito o templo de Salomão, dizem que as pedras eram lavradas. Ou seja, eram executadas ao perfeito, porque não se usava nada para encaixar as pedras. Não havia ruídos de ferramentas. Acho que ele achei interessante isso aí. Por quê? Justamente porque ela foi talhada antes. Trabalhada para ser encaixada no lugar certo, meu irmão. No lugar certo.
Fala para o irmão que está ao seu lado: existem áreas na sua vida que eu vou usar a talhadeira do Senhor. Ah, vai doer. Ah, isso é espiritual, sai pra lá. Tá fora. Se tu não agrada o seu cônjuge que está do lado, nem seus filhos, vai agradar quem na fábrica? Se você não for trabalhado em casa primeiro, porque as pessoas que acordam com você em casa sabem o tamanho da sua olheira, o chulé, o vômito, seja o que for, doença. Você conhece o seu filho, entrou, já sabe, ih, tá azedo. Conhece, né, pastor? Espiritualmente falando também é assim. Meu Deus, como o corpo. Olha isso aqui, irmãos. Olha Deus falando: todos nós somos atingidos com o pecado. Se você pensa, meu filho pecou, beleza? A justificação disso aí está lá no Éden, no princípio. Um homem pecou, a natureza houve a desgraça, e todos os homens pecaram junto. É como um vírus. Lembra do Zika? O Zika não pegou aí? Vai passando. Por quê? Enquanto eu aniquilar o vírus. Agora, acontece o seguinte: todos nós somos atingidos com o pecado. Ele é como um vírus. Como o mundo se encontra hoje? O mundo está infectado com o quê? Com a... Diga comigo. Nossa, como é que é mesmo o nome? Ignorância. Diga assim: o mundo está equipado, o mundo é profissional na ignorância. Diga assim: na imagem, naquilo que ela escuta. Agora, em Salmo 133, o Senhor fala o seguinte: quão bom e suave é que os irmãos vivem em unidade, em união. E a gente canta: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Quem é 30 anos aí, para cima de 30 anos, sabe essa música, né, Lê? Conhece? Conosco. Minha mãe cantava. Quão bom e suave é que os irmãos vivem em unidade. Aí fala do óleo que desce, do monte de irmão. Nós vamos ler depois. Mas olha só, irmãos. Muitas vezes nós achamos que esse versículo fala de nós estarmos juntos. A palavra unidade, ela fala de ser curado. O óleo que desce na cabeça de Arão, porque se você for ver o texto que fala de na cabeça de Arão e desce, está falando de uma autoridade, de algo que exerce o quê? Função e sana, traz a cura. Quando fala de Hermon, está falando lá do monte, onde tem neve, e ela evapora e vira o quê? Orvalho. Também está falando disso. E daí sai rios, é cura, é vida, sempre curando, sempre sanando algo. Então, o que nós começamos a entender com isso aqui? Nós precisamos entender qual é essa comunhão que é boa e agradável, que ela é algo assim que você fala assim: nossa, vamos se alegrar no Senhor. Como se alegrar no Senhor se o irmão do seu lado está cheio de feridas, você nunca perguntou para ele? Você passou do lado, viu o cara com uma mão mancando, ainda passa o pé assim e fala assim: cara, de uma vez, vai, meu irmão. É duro, pastor, mas isso acontece. Porque a hipocrisia da igreja é chegar e cantar, e dar a mãozinha e cantar, e dar uma mãozinha pra frente, pra trás, até coreografia, lindo isso. Mas a verdade, na hora que você deita a cabeça no travesseiro, é diferente. Quando você vai lá com seu marido, com seu filho, seja onde for, na fábrica, dentro do banheiro, dentro do carro, é diferente. Ali não tem suave, nem monte de Hebron, nem nada, nem barba de Arão, nem nada. Ali tá tudo careca. Pô, dá logo mais pra tirar tudo aí. Brincadeira. Ai, Jesus. Meu Deus. Diga pro irmão que está do seu lado, fala para ele assim: óleo traz cura. Ele sara as nossas feridas. Quão bom e quão suave é. Irmãos, vivem em união. Não é o versículo bíblico. É você, nós temos que trazer esse óleo.
Temos que entender onde está o problema da pessoa. Fala de comunhão, sinfonia e harmonia, mas como vou ter comunhão sem ter acordo com o corpo? Ou seja, como é que nós vamos ter algo? Como é que eu posso olhar para o Júlio e falar assim, Júlio, está tudo bem? Vamos no churrasco, vamos comer, se ele estiver mal? Se ele estiver ferido no coração, como é que eu posso estar bem? Que corpo é esse? Que mentalidade é essa que nós olhamos e temos a imagem? Que exército que é esse? Não vai ganhar. Aqui cada um de nós, muitas vezes dentro de lá, aqui nem se fala. Vamos falar da casa. É dali que você recebeu a criação dos seus pais, que você foi órfão, não teve pai demais. É porque assim, não teve pai, outros teve 15. E mãe então nem se fala. Mas por quê? Porque aquilo que está na imagem aqui, é aquilo que está refletindo. Nós temos que entender, irmãos, o que o Espírito Santo está falando aqui hoje. Nós temos que entender aquilo que está vindo como imagem distorcida. E nós não entendemos o que é a igreja, como nós fazemos parte de um corpo, o que Cristo quer, o que o Filho e o Pai quer de nós, para sermos um nele. Sabe quando que nós vamos ser um? Quando nós olharmos um para o outro, irmão, e começar a chorar. Um chora de emoção porque fala assim, olha, meu pai. Não é porque é pai, meu filho espiritual está aqui, 30 anos, não é nada seu. Jesus que morreu na cruz do Calvário, você não tem nada. Você tem a graça de Deus e a oportunidade. Até quem foi a irmã, a Fafá que mandou para mim, eu falei, irmã, obrigado, mas o prazer é nosso de poder estar um dia dando uma palavra e cuidando. Mas eu não entendi isso antes, irmãos. Para mim, o cara toca bem, vem para cá. Canta bem, vem para cá. Sobe aqui, prega bem, vem para cá. A minha mentalidade era essa, de igreja. Eu distorcia as imagens, porque eu olhava a pessoa por aquilo que ela podia me oferecer. Nós somos assim desde o ventre. Por que as nossas iniquidades são colocadas e injetadas em nós como nós estamos no ventre? Isso está falando de iniquidade. Por isso Deus fala que eu fiz a iniquidade dos pais. É porque lá de trás já veio essa herança de desprezo, de orfandade, de não ser, de ser egoísta. Mas quando vem a palavra do Senhor, vem esse versículo aqui, com bom e suave eco, os irmãos vivem em união. Aleluia, Jesus. Diz assim no Salmo 33, no 2: é como um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce. Sabe por que desce? É porque, eu vou dar o exemplo do Júlio. Porque se eu e o Júlio estiver bem, sabe o que vai acontecer? Outras pessoas vão ser atingidas. O Júlio bem e eu bem, nós podemos ajudar o Adalto. Sabe por quê? Porque o Adalto vai ver esperança na nossa vida. Ele vai ouvir o testemunho de Júlio, vai ouvir meu testemunho. Eu nunca vou ser melhor que o Júlio. Nunca! Porque ele é ele. Ele é parte, ele é um soldado de Deus, e eu também. Ele tem uma função, eu tenho outra, o Adalto tem outra, o Nelson tem outra, o Roberto tem outra, o Dani tem outra. Eu não tenho ninguém melhor que ninguém. Isso é uma imagem distorcida. Quando eu começo a entender isso, eu começo a me preocupar com as pessoas e começo a falar com elas, não por aquilo que ela pode me oferecer. Não julgar a cabeça da pessoa embaixo. Chegou na igreja, ixi, você tem cara daquilo. É por isso que mesmo que Deus mandou, nós não queremos se envolver com as pessoas. Mas sabe por quê? Não tenho tempo nem para minha casa. É verdade. É por isso mesmo. Por isso que o óleo não vai escorrer. Se não começa em casa, se o marido e a esposa, os filhos, não estão tendo testemunho de vida, de frutificação, tem que haver milagre, mesmo na prova, mesmo se não é, se deixou de ser, se foi, não foi, Deus vai colocar frutos. Sabe por quê?
Porque quando nós começamos a entender a mentalidade, ter a imagem de Trindade, um só, eu começo a fazer parte do corpo, sarando as feridas. Quem quer ser óleo aqui nessa noite, amém, irmãos? Então diz assim, no 2, é como um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pela sua barba e pela gola do seu manto sacerdotal. 3, é como o orvalho do monte, monte, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá, diga, sua bênção para a eternidade. Ele diz para sempre, é a eternidade, onde não há morte. Eternidade não é viver para sempre, eternidade é um lugar onde não tem morte. Mas por quê? Porque na mentalidade do Senhor, na imagem do Senhor, nós se tratamos um ao outro. Por que nós estamos trazendo essa palavra aqui hoje? Não vai haver igreja. Se você muitas vezes considera igreja, se reunir aqui dentro, você está muito enganado espiritualmente falando. Igreja é quando você chega no irmão, o irmão fala assim, meu Deus, essa semana eu fui sarado, o irmão me ajudou nisso, eu estou crescendo espiritualmente, estou sendo sarado nessa área, esse pecado não existe mais na minha vida, e meu irmão está o testemunho aqui. Isso começa a acontecer de um para o outro. Então, a nossa imagem distorcida do passado, daquilo que era a igreja aqui antes, ou seja, lá colado, onde você veio, começa a ser transformada na obra de Jesus Cristo, revelada em graça na cruz do Calvário. Porque só Deus conhece todos os seus problemas. Agora é interessante o seguinte, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. O Espírito Santo está mandando. Aleluia, Jesus. Ih, pastor, vai entrar em ideia agora. Tiago, capítulo 5. Lá embaixo, quase no final. A partir do versículo 16. Não, vamos ler. Ai, caramba. Descendo aqui. Desde do 13, olha o que diz aqui, ó. Oh, Jesus. Não, vamos descer mais. Eita glória. Do 12, porque aqui fala sobre mentira, sobre não ser. Tiago 5, 12. A partir do 12 diz assim: mas sobretudo, meus irmãos, não jurei nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caias em condenação. Ou seja, nós temos que ser verdadeiros para poder ser justos e poder curar. 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Olha só. Está alguém entre vós aflito? Ore. Ore. Não condene. Aí o irmão chega. Irmão, eu estou passando uma tribulação, mas também, né, filho? Você não cresce nunca. Tu és um desviado. Faz 20 anos que você está ali. Faz 20 anos que sua esposa é isso, que seu marido é isso, que seu filho é aquilo. Ore. Está alguém contente? Cante louvores, se alegre. Ah, comprei um carro, irmão, que benção. Ah, não, meu Deus, o carro vai quebrar na minha semana. Não entende que se ele tem um carro bom, ele pode te abençoar. Por isso que os empresários vão ser abençoados, para poder abençoar a igreja. Eu sonho com um dia que os empresários vão poder falar assim, ó, você vai trabalhar 5 horas e vai ganhar 400 mil. Para você estar com a sua família e estar trabalhando no reino de Deus. Você acha que isso é possível? Não é. Não é. É que a mentalidade, 500 casas, 500 carros, e morre. E fica tudo aí. Quem sabe que nós estamos ministrando paternidade sabe o que é cuidar de uma criança espiritual. Sabe o que é uma alma sendo curada, feridas sendo arrancadas das 5ª, 4ª, 6ª geração que o demônio foi manifestando. E você, quando você tira o bonequinho de ouro assim, ó, espiritualmente falando, é cabeludo, tem cabelo branco já. Fica esperneando, igual aquele boneco lá do Grêmio lá, o mais velhinho lá, aquele feinho. Em vez de nascer um ventre, né, nessa criança, nasce um monstrinho. Irmão, pode rir, mas eu sei
Existem coisas na sua vida, na minha vida, na nossa vida, a gente sabe muito bem o que o Espírito Santo está falando. Olha só. Está alguém, 14, está alguém entre vós doente? A gente pensa que é só doença, ter um câncer, ou ter uma doença incurável. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Vou dar exemplo, você está tendo um câncer, seja parte do corpo que for, ou uma doença venérea, ou no sangue, seja o que for. Qual a diferença de um doente e uma pessoa sana? Lógico, pastor, doença. Um vai passar dor, o outro não vai. Mas o destino dos dois é igual. Os dois estão morrendo. Um vai morrer antes, um vai morrer depois. Tu não vai se livrar! Não vai! Pastor, tá me amaldiçoando. Está na palavra. O seu próprio pecado te condena. Sabe por quê? Porque você não tem a mentalidade ainda do ser um. Não importa se eu estou doente. Sabe por que muitos enfermos são curados? Porque Deus tem um propósito na vida da pessoa de viver para restabelecer o reino. Se não há propósito, não há virtudes. A mulher lá do fluxo de sangue estava morrendo, não tinha vínculos, foi lá e tocou. Isso é uma virtude, ela arrancou. Que havia um propósito. Nós estamos pregando sobre isso, nós estamos falando sobre isso. Ou seja, nós temos que entender que todos nós estamos morrendo. Agora, igual foi aquele dia lá, você está sofrendo bem ou está sofrendo mal? Vai sofrer, você vai sofrer, não adianta, tu vai sofrer. Ah não, a palavra diz, não, a palavra diz, tereis aflição. Aí o cara chega aqui na frente, quer aceitar Jesus. Ah, agora eu vou comprar um carro zero e não acontece nada, vou ganhar um emprego, é despedido. Aí chega, pastor, tô pior que um desviado agora. Os demônios estão correndo atrás de mim, lógico, não tem entendimento. Nós queremos ministrar a bênção. Bênção não se ministra. A bênção é gerada. A palavra do Senhor fala que nós somos a bênção. Nós não corremos atrás da bênção. Nós geramos onde nós estamos. Ela começa a nascer. E ela vai envolver e trazendo as pessoas. Todos nós somos trabalhados pelo Espírito Santo de Deus. Sabe a diferença? É que muitas vezes nós não entendemos que não importa se nós temos uma doença na alma, na carne, no estômago, se o médico falou isso ou falou aquilo, não importa. O que importa é quando eu recebo a palavra de Deus, troco a minha mentalidade e entendo que eu sou eterno. Não estou vivendo mais dias, eu vivo a eternidade. Então eu trago a eternidade para o meu lar, eu trago a eternidade para o meu serviço, eu trago a eternidade onde eu estou. Sabe o que acontece? O diabo vai falar, vai morrer, vai morrer. Tu olha para ele e fala assim, meu irmão, tu é condenado, eu não. Eu tenho salvação viva. Tanto que é viva que se eu colocar a mão na sua cabeça, vai ser restaurado. Ah, vai me sarar, vai tirar meu trauma? Não. Nós vamos sentar todo dia, vamos conversar. Vamos extirpar esse creme, esse que você tem aí no meio. Seja carne, seja o que for. Seja na mente, seja no ouvido, não importa. Seja no estômago, seja no chulé, seja na unha. Deus vai tirar. Porque eu começo a entender que eu posso. Eu não preciso ser pastorzinho, ser ungido. Ah, pastor, eu preciso melhorar, eu preciso ser ungido. Não. A unção vem com óleo na cabeça. A unção é do óleo lá. Você não precisa estar aqui na frente para pregar a palavra, não. Você precisa estar aqui na frente para... Agora eu sou ungido. Cadê? Deixa eu estender a mãozinha para você, irmão. Sabe onde você começa a pregar? Na frente do espelho. Ah, camarada, eu sei que tu é pecador, naquela arinha ali. Então vamos iniciar a palavra, nós tem que ser curado aqui. Se você converter o camarada do espelho, Deus está dizendo agora. Deus está dando. Porque é muito mais fácil a gente fazer uma escova no cabelo, ou uma unha, e ser lindão ali na frente do espelho, um homem mesmo. Pode ter você regime, tá fortinho. Meu irmão, quando o Espírito Santo te pega, você olha na frente do espelho, ele te passa assim, ó. Como é que chama aquele raio-x que vai passando assim? De cima da cabeça, ponta dos pés. E lembra? Não tem um sensor que vai pi! Onde vai tendo os problemas ali, vai pitando, vai alertando. Ninguém aqui é diferente de ninguém.
A diferença é que uns estão entendendo já e já tem fruto para vir aqui em frente pregar e testemunhar. Nós não precisamos disso ainda, porque daí nós vamos ter um culto. Aí o ministro não vai precisar falar assim: levante a mão, flor de plástico, pega a mão do seu irmão. Ações de graça e culto é quando nós temos algo a oferecer ao Senhor como sacrifício vivo, não é morto. Sabe o que significa sacrifício vivo? Que você está vivendo aquilo que você está colocando para queimar. Sai fogo da carne, sai fogo. E o fogo vem para purificar. Meu Deus, vamos ler aqui. 14. Está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o, de novo, ungindo. Não é só colocar o óleo, seja quem for orar, seja pastor, quem for. Não é só colocar o óleo. Essa unção fala de entrar dentro na alma e no espírito e no corpo. Vamos voltar a Gênesis. Primeiro o homem morre, sai fora do espírito. Morte não é aniquilação. Ela se separa do espírito de Deus, que é vida. E ela começa primeiro a morrer espiritualmente. O espiritual morrendo, morre também a carne. Agora muitos querem essa oraçãozinha na cabeça, ou muitos querem orar, mas não quer pagar o preço do vômito. Não quer pagar o preço de madrugada, ou fazer ou ir. Irmãos, você acha que eu dou conta da igreja? Nunca vou dar. Que isso, pastor? Vai! Não vou, porque é antibíblico isso. Deus nunca inventou um púlpito, irmãos. Espiritualmente falando, nós vamos arrancar o púlpito aqui da frente. A igreja é isso aqui. Não tem ninguém melhor que ninguém aqui, não. Todos têm que pregar. Todos têm que exaltar e pregar onde estiver, em tempo e fora de tempo. Não vai ter tempo ruim de madrugada, nem de manhã, e nem de noite. Essa madrugada o Senhor me acordou. Falou: acorda, filho. Eu racei, tô morrendo de sono, cansado. O Senhor falou: não, escreve isso, escreve isso. Mas sabe por quê, irmãos? O tempo de Deus não é o nosso tempo. A imagem de Deus que Ele tem de você não é a imagem satânica que colocaram lá de parentes que amaldiçoaram a sua vida, de briguinha da sua mãe com a sua tia, que falava assim: ah, minha filha vai ser mais bonitinha, aniversário de 15 anos vai ser mais bonitinha, ah, a menina lá caiu, eu não sei o que, rasgou o vestido, e vem vindo, parece que é pouca coisa. Não é. Você passa isso para os seus filhos. Muitas vezes nós não ensinamos nem nossos filhos a dar. Não divide com ninguém. Papai está trabalhando, não tem dinheiro, come você escondido, não sei, não parte com ninguém. Isso existe, irmãos, muito. São pequenas coisas que fazem a diferença na nossa vida. Há um preço a ser pago. Diga para o teu irmão que está do seu lado: temos que pagar preço. Voltando, o espírito se afasta. Estou falando aqui desse óleo aqui, ungindo com azeite em nome do Senhor. Não é só orar e ungir. Nós temos que voltar a Gênesis. Temos que voltar a pessoa a ser curada no Espírito, para que a sua alma seja restaurada e o seu corpo comece a exalar a glória do Senhor. Ok, irmãos? Quando vir alguém pedir oração para você, você não vai só orar, você vai acompanhar o máximo que você puder. Parece que é pouco, não é. Você vai entender o que o Espírito Santo está falando. 15. E a oração de fé. Agora, fé e obras é a mesma coisa. Ou seja, sem obra não existe fé, e sem fé não existe obras. Porque a fé, ela é provada pelo aquilo que você faz, então provou que você tem fé. Ou seja, não adianta eu só falar, eu tenho que ir. Isso é fé, isso é obra. Quando eu oro e faço, a fé salvará o doente. Não é só doente de carne. Está falando do Espírito, de algo que entendia muito bem as diferenças.
E se houver cometido pecados, lhes serão perdoados. Agora vamos entrar aqui no 16. Você sabe por que o doente, a oração, o óleo, ele traz o perdão? É justamente quando nós entendemos que lá no Éden o Espírito se afastou do corpo, o corpo morreu e pode ter a terceira morte, a última, a morte eterna. Nós temos que entender que quando a oração, que se você faz um doente, que não é só colocar, falamos aqui, o óleo e orar, mas está com a pessoa, diagnosticando ela, orando, tirando lixo, colocando a palavra, o entendimento. Então o Espírito começa a ser vivificado por isso. Por isso que o nosso Gênesis não está ali em Gênesis 1. Alma vivente, nosso Gênesis começa ali em João 1. Espírito vivificante. Novo pacto traz o quê? Traz de lá para cá, restaura todas as coisas na perfeição. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que o nosso espírito precisa ser curado. E aqui fala em Tiago, quando nós estamos orando e o óleo desce, o espírito da pessoa começa a ser curado, o entendimento começa a vir. Então os pecados começam a ser perdoados também pelo sangue, porque o entendimento, ele tira o pecado. Aí entra 16, olha só. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai, de novo falando orai, que não é só orar, uns pelos outros, para que sejam perdoados? Não. Ninguém pode perdoar ninguém, mas você pode conceder o perdão sim. Por quê? Você vai edificar a vida, vai tratar a vida e ela vai ser restaurada no Espírito. O Espírito sendo restaurado, ela começa a receber perdão por entendimento e arrependimento. Vamos continuar, estamos acabando. Ei, meu Deus, passei de a hora. Ore uns pelos outros para que sareis. E a oração feita por um justo, não é porque o cara é santo. Justo é que onde ele chega, ele justifica. Ele faz a diferença. Então ele tem autoridade, tem o poder de trazer, de sarar, de impor as mãos, porque o que ele está vivendo vai transformar a sua vida. Isso é justiça, isso é justo. Pode muito em seus efeitos. Aleluia, Jesus. Se coloque de pé, irmãos. Quando nós lemos esse versículo, Salmo 133, com bom e suave é que os irmãos vivem em unidade, você vai lembrar disso. Este óleo que desce, há uma diferença. Tem que haver uma diferença na nossa vida. Feche os seus olhos. Meu Deus. Irmãos, nós precisamos, espiritualmente falando, entenda o que eu vou dizer nessa noite, em nome de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Nós precisamos entender que enquanto não terminamos de nascer, não podemos viver. Vou falar de novo. Fique com seus olhos fechados. Enquanto não terminamos de nascer, nós não vamos poder viver, espiritualmente falando. Nós temos que amar a todos como os discípulos, como os filhos de Deus. Para o mundo é discípulo, para casa é filho. O amor também é gerado do vínculo onde nós estamos no dia a dia. A partir de hoje, nessa noite, o Espírito Santo está falando conosco nessa noite. E eu sei que Ele está trabalhando na igreja, dentro da igreja, a fundo, em palavras. Eu sei que muitas vezes nós vemos aqui, às vezes é paulada, são palavras fortes. Mas olha só, irmãos, nós não queremos mais estar aqui somente por estar. É necessário que você saia por aquela porta hoje e parece que um pedaço do seu cérebro não existe mais. Tem que acontecer isso. Essa é a minha oração. Tem que haver um confronto. Tem que haver um confronto na sua mentalidade. Tem que haver um confronto na sua identidade. Tem que haver um confronto da forma que você olha e vê as coisas, da forma que você escuta e vê a imagem. Tem que ser o mesmo. Tem que ser um. Todos em um só pensamento, uma só fé, um só amor, um só Espírito. Porque as coisas vão começar a acontecer nessa unidade. Vai começar a estabelecer no seu lar, não uma guerra entre vocês, entre nós, mas uma guerra contra um alvo, uma visão.
O Senhor está nos chamando nessa noite para que abra nossos ouvidos espirituais, para que a imagem do Filho seja sobre a sua vida, para que a imagem do Pai reflita como refletiu em Jesus, e você possa falar: olha para mim, que você vai estar vendo as obras do meu Pai. Eu represento, sou embaixador, tenho autoridade, tenho herança, tenho filiação, tenho dano, tenho sangue, tenho imagem. Eu tenho irabaceira, abaixou a sombra de Deus sobre a minha vida. Aonde eu estou, o reino manifesta. Aonde eu estou, a jurisdição do Senhor é estabelecida. Estamos falando sobre edificar e restaurar. É isso que nós estamos falando aqui hoje. Sem a unidade, sem o entendimento, sem entender a imagem que eu tenho que ter, não vai haver restauração, não vai haver edificação. Gostaria que você desse a mão para o irmão que está do seu lado. É importante hoje você dar a mão para o seu irmão. Você vai sentir um calor, você vai sentir algum toque sobre a sua mão. Espírito Santo de Deus, começa a passar, Senhor, desses fios. Começa a passar, Senhor, de um a um, transformando a igreja em um. Começa a passar agora, Espírito Santo de Deus. Leva esta corrente para os lares, para a fábrica, onde as pessoas estiverem, Deus. Começa a revelar a tua palavra. A palavra não é do homem. A palavra escrita, Senhor, é a letra marca, Deus. Mas a revelação é que toca as gerações. A revelação é que traz os frutos. A revelação que começa a manifestar no núcleo, que é a família, no entendimento de um pai e de uma mãe, sermos um no Senhor, ter o mesmo propósito, o mesmo caixa, as mesmas dívidas, as mesmas doenças, sim, as mesmas doenças, sim, porque se um está doente, o outro também está. Por isso que é mais fácil levantar estando em dois, e é mais difícil cair estando em dois, porque um levanta o outro, e assim vai. Teu Espírito, papaizinho querido, começa a trabalhar em cada coração com a tua autoridade nesta noite. Sobre os pais e mães aqui, sobre os casais aqui representados, são, Senhor, abaixo tocambá, são os úteros. O útero, a visão que Moisés teve foi de um útero, não foi de misericórdia. Porque a nossa imagem está só nisso, misericórdia, mas não entende o gerar. Que venha um espírito uterino nessa noite. Que venha um espírito uterino nessa noite tocar em cada coração aqui presente, para se gerar a misericórdia. A palavra é a vida. Com quem ela estiver conversando a partir de hoje aqui nessa igreja, seja no trabalho, seja no carro, onde você for falar alguma palavra no 7-Eleven, a palavra do Senhor, que você venha ter misericórdia, que você venha gerar essa pessoa no seu útero espiritual. Eu vejo tanta coisa o Senhor fazendo aqui. O Senhor vai te acompanhar, porque Ele está contigo. E o diabo não vai mais poder ter poder na tua mente. O Senhor está quebrando os grilhões da ignorância e está ministrando o óleo fresco da cabeça à planta dos pés. É o orvalho, é o óleo, é o quão bom e suave é a união, sermos um no Senhor. Em nome do Senhor Jesus, feche os seus olhos. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesse momento, através da palavra de Deus. Eu vou estar lendo aqui João 10:17, diz assim: para que todos sejam um, diga um, no Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Diga assim: nós estamos nele e ele em nós. Diga comigo: para que o mundo creia, para que eles sejam levados à plena unidade. Diga: plena unidade. Para que o mundo
saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amaste. Em nome do Senhor Jesus. Celebra o Senhor com palmas. Vive na presença do Senhor. Receba o Espírito Santo de Deus na sua vida. Em nome de Jesus.